Muitas notícias do Fluminense para você, torcedor tricolor, neste vídeo da Central. Já tem coletiva do presidente tricolor. Vamos comentar o que ele pode falar nessa coletiva. Tem ex-Fluminense brilhando na Europa e fevereiro, já estamos no dia 30, pode ser um mês muito especial e que já pode dar 2 títulos ao Fluminense na temporada. Vou comentar sobre essas informações. Já vai deixando o seu like, ativando as notificações, porque a Central Fluminense não para de crescer aqui no YouTube. Show de bola? Então vamos começar com as informações, vamos começar com as notícias do Fluminense nesse vídeo. Eu quero começar falando aqui da coletiva do presidente Mário Bittencourt, hoje, terça-feira, às 11h30 no CT Carlos Castilho, daqui a pouquinho, e o Fluminense postou nas suas redes sociais na noite de ontem e gera expectativa no torcedor tricolor. É verdade, o Mário, em seu mandato, geralmente, sempre no início do ano, ele convoca uma coletiva para falar de informações de processos, das coisas que estão acontecendo no Fluminense. Só que nessa temporada a gente está com essa expectativa, porque saíram informações extraoficiais de patrocinador que o Fluminense está realmente ouvindo todos os espaços do uniforme. Tem informações que o Fluminense está conversando com 2 casas de aposta que podem substituir a Betano, também negocia um aumento com a Betano. Então vai ser uma coletiva esclarecedora, claro, vai depender das perguntas dos jornalistas, mas o torcedor tricolor quer saber, o Fluminense vai mudar de patrocinador master, vai mudar outros patrocínios nos outros espaços da camisa, por quanto? É muito difícil a gente ficar sabendo os valores, e o Mário não deve falar, ele jamais fala os valores dos patrocínios que está fechando para o Fluminense. Mas nós, torcedores, a gente está vendo extraoficialmente as informações que saem de outros clubes, né? É o Corinthians, é o Vasco, é o Flamengo, é o Botafogo também, que ganha mais do que o Fluminense atualmente com o patrocínio Master na sua camisa. Então o torcedor tricolor está nessa expectativa. E o negócio com a BTG estava fazendo parceria com o Fluminense, fazendo um estudo do mercado para melhor forma da gente fazer negócio com empresas, né? Uma melhor forma de investimento, porque o Mário já disse, né, que o Fluminense precisa de investidores, né, e não necessariamente tem que ser SAF. O Mário é contra o modelo de SAF, ele não acha que é a solução, é o único caminho. Então também tem essas questões. E esse estudo da BTG, o Mário postava lá nos seus stories, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ele foi a São Paulo inúmeras vezes. Também seria bom, né, ele atualizar como está essa situação, porque foi informado, teve informações no ano passado que a partir de 2024 a gente teria novidades nesse quesito também de novos investimentos no Fluminense, porque tá claro para todo mundo que o Fluminense precisa de investidor. Se vai virar SAF, se vai ser uma parceria nos moldes da Unimed ou do Palmeiras, Crefisa, tanto faz. A BTG foi contratada, tá fazendo essa parceria com o Fluminense para trazer o melhor caminho, né? Ela vai fazer o estudo, vai mostrar caminho 1, caminho 2 ou caminho 3, e o Fluminense depois escolhe onde que ele quer, né, adentrar, qual caminho ele quer percorrer. Então vai ser uma coletiva esclarecedora. O Mário deve tirar outras dúvidas também, falar de outras situações, talvez possa falar dos balancetes, dos números das dívidas do Fluminense, que são muito importantes para a gente saber. A gente sabe que o Fluminense é um clube com problemas financeiros, não é o título da Libertadores que vai mudar isso, foi uma boa grana, mas o Fluminense ainda passa por um momento muito difícil no quesito finanças. Então já na Flu TV veremos aí o que o Mário irá nos trazer de novidades, vai trazer a público sobre o Fluminense Futebol Clube. Eu estou muito ansioso para ver o que ele vai nos trazer. Então essa era a primeira pauta deste vídeo aqui, a situação do Fluminense, essa coletiva do Mário, o que ele pode
nos trazer. Mas eu vou falar uma opinião rápida, que geralmente essa coletiva do Mário, ele não traz tantas novidades, fala de um assunto ou outro, mas geralmente ele responde algumas perguntas ali sobre o clube e tal. É mais uma questão, né, que ele faz todo início de ano, botar a cara, falar sobre algumas coisas do Fluminense, mas geralmente não tem grandes novidades assim. Espero que seja dessa vez diferente, tá certo? Então vamos continuar com as informações do Fluminense nesse vídeo. Gente, agora eu quero falar de um cara que está arrebentando no futebol europeu e desbancando brasileiros com muito mais nomes lá no futebol europeu. E claro, ele é cria do Fluminense. Eu tô falando de João Pedro. Ele tá desbancando Vini Júnior e Rodrigo e é o brasileiro com mais gols na Europa na temporada europeia. É claro, o João Pedro vive excelente momento no Brighton por lá, fez um hat-trick no último sábado, na vitória de 5-2 diante do Sheffield, e a ESPN traz essa informação. É o brasileiro com mais gols nas principais ligas da Europa, como mostra, né? Pô, Vinícius Júnior e Rodrigo hoje são caras de seleção brasileira. O João Pedro também estava na última data FIFA com a seleção, mas tem muito mais nome. Pô, Vinícius Júnior fez gol em final de Champions. O Rodrigo também faz muitos gols no Real Madrid. Joga no poderoso Real Madrid. A ESPN, para trazer esses números, leva em consideração as ligas da Inglaterra, Espanha, França, Itália e Alemanha. São 30 jogos e 18 gols na temporada de João Pedro. O Rodrigo tem 12 em 31 e o Vinícius Júnior tem 11 em 19. O João Pedro tem 6 gols na UEFA Europa League, que seria como se fosse a Sul-Americana lá europeia, média de 1 gol por jogo. 7 em 21 partidas na Premier League, mais 5 na FA Cup, com apenas 2 jogos disputados. No Flu, João Pedro jogou profissionalmente, você lembra, torcedor tricolor, apenas em 2019 foram 36 jogos, com 10 gols e 2 assistências, e se transferiu para o Watford antes de ser vendido para o Brighton. É mais uma promessa que o Fluminense revela que está dando um show na Europa, e se continuar assim, com certeza será revendido aí pelo Brighton. E claro, o Fluminense deve ganhar alguns milhões de reais com essa nova transferência do João Pedro. É o normal, né? O jogador vai para um time menor lá da Liga Inglesa, vai bem, é revendido até por um clube de uma prateleira maior. O Watford já jogou a Premier League. Na época que o João Pedro vai, o Watford estava na Premier League, mas caiu. E agora, e depois ele foi para o Brighton, que se estabeleceu na Premier League, fazendo boas temporadas, jogando competição europeia também. E o João Pedro tá muito bem, cara. E o Fluminense que ganha com isso também, né? Porque a cada transferência desses jogadores, aí tem o Evanilson também, que tá em alta lá no Porto, o Fluminense vai ganhar alguns milhões de reais só por ser clube formador, tá certo? Porque o Fluminense já ganhou, né? Com a venda dele do Watford pro Brighton. Ganhou um valor, né? Que ele tem aquela questão, o Fluminense sempre vende querendo um valor numa possível revenda. Então já teve esse valor. Nessa outra venda é só um mecanismo de solidariedade, mas boa sorte para o João Pedro, que continue assim brilhando na Europa e quem sabe no futuro possa voltar a jogar com a camisa do Fluminense, tá certo? Chegou o momento do abraço aqui nesse vídeo da Central Fluminense. Você que está sempre acompanhando a gente e quer um abraço ao vivo aqui, né, no vídeo, ao vivo não, mas no vídeo, manda aí, escreve aí nos comentários da onde que você está assistindo a Central Fluminense. Um abraço pro Roberto de Aracruz, de Espírito Santo, pro Timóteo de Marabá, pro Francisco Lino de Pontalina, Goiás, Jovina de Goiânia, pro José de Boa Vista, Roraima, Agnaldo de Tororó, Bahia, pro Cícero de Jardim Meriti, pro Marcelo de Nova Friburgo e pro Fábio de Arujá. Valeu demais a participação de vocês aqui, sempre acompanhando a Central Fluminense. Então vamos embora para a última informação desse vídeo. Gente, agora eu quero falar sobre o mês de fevereiro, que vai começar, na verdade, né? A gente já está no finalzinho de janeiro e já pode trazer 2 títulos
para o Fluminense Futebol Clube nessa temporada. Vamos lá, porque vai pegar fogo. Dizem que, né, tem um ditado, não é ditado popular, mas tem todo ano a galera fala, né? É aquelas histórias da vida das pessoas, da sociedade. O ano só começa depois do carnaval. E parece que pro Fluminense é muito disso, né? Porque o mês de fevereiro tem tudo para ser mais um belo capítulo na história do Flu. O Flu, em fevereiro, pode ser campeão da Recopa Sul-Americana, vai enfrentar a LDU e pode conquistar o tricampeonato da Taça Guanabara. O Fluminense é o líder isolado com 10 pontos. Eu vou trazer aqui a agenda do Fluminense nesse mês. A gente tem que considerar que o Carnaval vai começar dia 9, né? Então, depois do Carnaval, a partir da quarta-feira de cinzas, Fluminense aí vai começar o ano, que já volta com clássico, aí já começa a reta final da Taça Guanabara, joga a Recopa e joga também, né, a última partida da Taça Guanabara para definir que é o campeão. Vamos lá, ó. Boa Vista, dia 4 de fevereiro, domingo às 4 da tarde, no Elci Resende. Fluminense e Sampaio Correia, dia 8, quinta-feira, 9h30 da noite no Maracanã, Campeonato Carioca. Aí tem uma pausa de praticamente uma semana, de 6 dias para o Fluminense. Não vai ter jogo no final de semana, do dia 10 e 11, mas no dia 14, quarta-feira, às 9h30 da noite, no Maracanã, tem Fluminense e Vasco pelo Campeonato Carioca. Depois, no sábado, dia 17 às 4, Madureira e Fluminense pelo Carioca. Aí no dia 22 de fevereiro, quinta, aí já tem Fluminense e LDU pela Recopa lá em Quito. 25, domingo, tem Fla-Flu no Maracanã pelo Campeonato Carioca e Fluminense LDU, 29/2, às 9h30 da noite no Maracanã. No início de março vai ter o Fluminense Botafogo até para fechar a Taça Guanabara. Então o Fluminense ele já pode encaminhar esses dois títulos. A Recopa vai ser em fevereiro, mas o tri da Taça Guanabara o Fluminense pode encaminhar já nesse mês de fevereiro. Você vê que depois do Carnaval é só jogo duro, tirando ali o Fluminense e Madureira, mas Vasco, LDU 2 vezes, Flamengo. Então, depois do fevereiro, depois do Carnaval, o torcedor tricolor já pode marcar. Começa o ano do Fluminense com jogos pesadíssimos para o Fluminense buscar as competições, tá certo? Mas muito obrigado por você estar comigo até o final nesse vídeo. Um abraço, saudações tricolores, continuem acompanhando os conteúdos da Central. Valeu!